Olá pessoal, hoje o assunto a gente vai falar um pouquinho sobre sistema operacional, claro, mais especificamente a figura do Windows 7. A gente sabe que a Microsoft lançou diversas versões ao longo do tempo, sempre pensando em se adequar, ajustar ao estilo, ao tipo da máquina, as mudanças do próprio usuário com relação à manipulação, ao trabalho junto ao sistema operacional. E o Windows 7 é uma das versões que teve esse sucesso, teve esse êxito com relação ao usuário e com relação também à máquina. Mas antes de falar sobre o sistema operacional Windows 7, vamos entender um pouquinho a característica desse sistema operacional. Qual é a ideia, qual é a proposta para a gente poder encaixar esta versão e entender aonde ela se destaca, ou seja, quais são as suas características. Combinado? Vamos lá. Bem, primeiro, interessante apresentar para os colegas que o sistema operacional é um tipo de software fundamental. É um software base. Um software base. O que a gente quer dizer com software base? Outros tipos de programa você pode até abrir mão, querer usar ou não, conforme a tua necessidade, conforme a sua tarefa. Eu diria que sistema operacional você não escapa. Claro, a opção de usar o Windows é sua, mas que você vai ter um sistema instalado na sua máquina, isso é certo. E isso é certo. Por quê? Ele é um software base. Ele vai administrar todo o equipamento em si. Ele vai viabilizar você usar os recursos, sejam eles recursos físicos, sejam eles recursos lógicos. Então, este é o papel do sistema operacional. Servir de elo entre o usuário e a máquina. Ok? Permitir que você possa tirar proveito dos recursos que a máquina te oferece. Desde memória, o gerenciamento do processador, a ideia de configuração de placas. Então, você vê que este é o papel do sistema operacional. E claro, sempre buscando o quê? Uma interação, uma facilidade disso ao usuário. Ok? A preocupação em facilitar a vida do usuário. Bem, com isso, surge aqui para nós também algumas características na qual a gente vai descrever durante a aula, tá? Características que o Windows de forma geral trata e, claro, mais especificamente, cara de Windows 7. Dizer que ele é multitarefa, isso é uma coisa tranquila, só que surge aqui um termo que a gente diz que é multitarefa preemptivo. Que diabo é isso? Na verdade, essa característica de ser multitarefa é meio digamos, uma enganação do Windows, tá? Porque, na verdade, ele vai distribuir o seu tempo, a sua atenção para cada tarefa. Então, é como se desse alguma fração de segundo para uma tarefa tal, passo a voz para outra tarefa, passo a voz controle para outra tarefa, e eu vou distribuindo esse meu tempo. O preemptivo significa que nessa distribuição ele acaba elegendo algumas prioridades. Imagina um ciclo, onde eu estou atendendo um tempinho para cada um. Só que daqui a pouco uma tarefa solicita a atenção. Eu poderia dizer, aguarda, eu vou dar a volta e já chega a sua vez. Mas como tem tarefas que são prioritárias, ele interrompe e atende aqui, interrompe e atende ali, interrompe. E ele vai elegendo prioridades. Nisso, você percebe que dá essa sensação de estar executando várias coisas simultaneamente. Nesta hora o aluno fica um pouco apreensivo. Pô, mas será que na prova ele pode me relacionar uma sequência de tarefas e pedir que eu coloque isso em ordem? Que eu relacione qual será feita primeiro, qual será feita depois? Não, amigão, fica tranquilo. A pergunta de prova não é dentro dessa ideia, porque isso é um controle interno do Windows e dependendo do tipo de tarefa ele vai eleger a prioridade.
ok? Então, para nós, é apenas a descrição da característica. E aí você vai ouvir falar multitarefa preemptivo. O termo preemptivo é justamente dando essa prioridade, ok? Outra, falar que o sistema é multiusuário é uma coisa também sabida, apesar de que o usuário caseiro, normalmente, ele não se utiliza desse recurso. Pega o exemplo aí, você que está me ouvindo. Você, na sua casa, você compartilha esse seu computador com mais alguém? Você divide o uso da máquina com mais alguém? Olha, acredito que sim. Boa parte vai responder sim, né? Fora aqueles concurseiros solitários. Mas de resto, você tem, né, um irmão, uma irmã, um filho, um marido, uma esposa, um pai, uma mãe, que divide o uso desse equipamento contigo. Agora eu pergunto, você, nessa divisão, né, nesse compartilhamento do computador, você criou contas para cada um? A maioria vai dizer não. E aí eu te digo, você tem um computador comunitário, onde tudo é de todos. A ideia de criar contas é também uma ideia de organizar. Criar perfil, criar, né, limites, restrições, tá, que cada usuário vai ter. Onde cada um vai poder mexer nas suas informações ou aquelas que são compartilhadas. Aqui ele vai poder executar tarefas que lhe são permitidas. Nessa história de tarefas, nessa história de multiusuário, você vai ver que existe uma hierarquia. Nessa hierarquia nós temos um usuário principal, que é o administrador. E ele vai delegar aos demais usuários limitados, o que cada um pode ou não pode fazer. Mas isso a gente comenta um pouquinho mais para frente, que é a parte justamente da configuração disso. O como criar as contas, o como definir restrições para cada um. E isso a gente vai ver na parte de painel de controle. Por enquanto, estou apenas apresentando as características de forma geral. Tá? Então a gente sabe que o Windows, né, ele trabalha de forma multiusuário, onde existe uma conta principal, existe o usuário padrão, e existe a tal da conta convidado. Então, nessa hierarquia, três níveis, ok? E lembrando, claro, que o administrador é o cara que pode tudo, é o cara que comanda, é o cara que vai definir as regras, restrições, é o cara que tem acesso a tudo. Perfeito? Então, o nosso Windows é multiusuário. Bem, uma característica que eu falo, ela é bem interessante e ela vai servir de gancho para a gente fazer outros comentários. O teu Windows 7, ele é tanto padrão 32 como padrão 64 bits. Isso está muito relacionado com a parte física da máquina, com a parte de hardware. Como assim? Vamos voltar um pouco no tempo? Ou vamos voltar bastante no tempo? Lá na época, né, década de 90, início da década de 90, o teu computador, os processadores da época, trabalhavam uma largura de 16 bits, que para a época é o que se tinha de alternativa. E aí o sistema operacional tinha que administrar, porque afinal o sistema administra a parte física, o sistema administra a parte lógica. Então esse fluxo de dados, ele ocorria em blocos de 16 em 16, ok? Tu concorda comigo que da década de 90, finalzinho de 80, 90, para cá, uma das coisas que mais aumentou é justamente o volume da informação, é os dados. Para e pensa, o que você tinha de memória antigamente e o que você tem hoje. Nessa época, o cara tem um HD de alguns gigas, o cara era rei. Pô, hoje é o teu pendrive isso.
Então o volume de dados aumentou muito, muito. E é claro que o volume aumentando, o espaço de armazenamento, o poder do processador, e para esse fluxo entre memória e processador, as estradas, a largura do barramento também aumentou. O primeiro aumento aconteceu de 16 para 32 bits. Só que não paramos aí. Esse 32 mudou também para 64 bits. Eu sempre faço uma analogia, uma estrada. Você vai para a praia, você pega uma pista simples. Dependendo do volume de carros, tranquilo. Em feriado, onde um volume é maior, gera um congestionamento. Pista dupla, melhora o fluxo. 3, 4 pistas, flui com a beleza. Então, quanto mais larga essa pista, ela é voltada a atender aquela demanda, aquele fluxo de carros. Não é isso? É a mesma história aqui. Então, o teu processador evoluiu, e é claro, as memórias evoluíram, tudo evoluiu, a máquina evoluiu, e é óbvio que o sistema que controla, o sistema que administra isso, também teve que evoluir. E aí você vai ver que, na época lá do 16 bits, o Windows 95, o 98 passou a trabalhar 32 bits. O XP, o Vista e o 7, ele trabalha tanto 32 como 64 bits. Então você vai instalar uma versão adequada, né, adequada ao estilo, ao tipo de máquina que você tem. Ok? Então, essa característica, o fato de ser 32, o fato de ser 64 bits, ela está muito ligada às características físicas da tua máquina. Ok? Então, posso afirmar tranquilamente que hoje o Windows 7 ele possui versões tanto 32 como 64 bits. Legal. Mais uma característica manjada. Ambiente gráfico. Tirando um DOS da vida, dali para frente, todo mundo incluiu essa tal da interface gráfica, que é um grande facilitador. É a maneira pela qual o usuário vai usar a máquina, vai trabalhar, vai conversar com a máquina através da interface gráfica. Veja, vou voltar de novo no tempo. Te pergunto, a interface gráfica, a aparência, os botões, o ícone, a tela do Windows 3.1, do 95, do 98, elas vêm se mantendo, elas são iguais? Olha, de tempo em tempo, há uma reformulação nessa interface gráfica. E aí, claro, o nosso foco é o Windows 7. O Windows 7, a Microsoft lançou uma versão que ela chamava de uma versão Aero, a interface Aero. A ideia de clean, uma tela mais limpa. A ideia de transparências, né? A ideia de uma simplicidade maior na tela, ok? Então, nome da interface gráfica do Windows 7, Aero, ok? Bem, dentro dessa interface, você vai ver que a Microsoft colocou à disposição uma série de efeitos, recursos visuais. A gente fala frescuras. Por quê? O recurso já existia, a tarefa já era possível de se fazer, ele apenas deu uma enfeitada. A Microsoft sempre teve essa queda por enfeitar o visual, né? A oferecer recursos gráficos. Só que às vezes esse recurso pesa para a máquina. No Windows 7 ela chegou naquele equilíbrio. Ela oferece uma vantagem visual, ela oferece um recurso, mas não torna o sistema tão lento. Bem, em prova ele não vai perguntar essa relaçãozinha. No máximo ele vai perguntar a existência, né? O que tal recurso executa, o que tal recurso faz. Já vamos comentar com vocês. Por enquanto, só descrevendo algumas características do nosso Windows 7.
Então, possui interface gráfica? Sim. O nome dessa interface, vamos chamar aqui de Aero. E o que vem a ser Plug and Play? Também conhecido como PNP. PNP. Na verdade, o Plug and Play ele já existe há um bom tempo. O que vem acontecendo, ele vem melhorando. E hoje, podemos chamar ele de Hot Plug and Play. Essa palavra, esse termo hot, esse quente em informática, significa com a máquina ligada, com a máquina em funcionamento. O fato de você conectar um dispositivo, ele reconhecer o dispositivo, instalar e liberar para o uso. E isso é o termo Plug and Play. Eu consegui conectar, ele ser reconhecido, instalado e liberado para o uso, com a máquina em funcionamento, sem a necessidade de eu ter que desligar, reiniciar o computador. Esse é o termo Hot Plug and Play. Claro que para o Hot Plug and Play funcionar legal, vários fatores têm que colaborar. O sistema tem que estar preparado para isso. Tá? No caso, os chamados drivers, arquivos de configuração. Então, você conectar uma impressora, para que ele possa reconhecer essa impressora, ele tem que ter o driver, o arquivo de configuração. Então, o sistema tem que estar preparado e o dispositivo tem que estar preparado. Tem que haver uma compatibilidade entre eles. O driver do modelo tal tem que ser compatível com a versão tal do sistema. Ok? E outra, a porta de conexão. A porta tem que ser uma porta rápida. E aí, claro, não é a única, mas a preferida é a tal da porta USB, que é uma porta universal e é uma porta tratada como rápida. Perfeito? Então, o que a gente percebe? Que lá no 95 já existia um esboço do Plug and Play. Ele reconhecia, instalava e perguntava: deseja reiniciar o computador para que as configurações sejam efetivadas? Só que isso não é hot. Hoje, cada vez mais ele vem melhorando. Então, 7, o 8, o 10, nosso caso, o 7, eu posso dizer perfeitamente que ele já reconhece, ele trabalha o recurso hot. Hot Plug and Play. Legal aqui? Bem, algumas características gerais. Só vou aproveitar e apresentar para o aluno a estrutura de todo e qualquer sistema operacional. E vamos tentar ver aonde que houve um salto, aonde que houve uma melhoria. Tal característica atinge basicamente quem? Acompanha comigo. Todo sistema operacional, todos, né, desde um DOS da vida, Windows, Linux, ele divide essa sua tarefa em duas camadas. Imagine que aqui está a máquina e aqui está você. Lembra que o sistema serve de elo, ligação entre o usuário e a máquina? Só que existe uma camada do sistema operacional que é voltada a conversar com a parte física, com o teclado, com a impressora, com a memória, com o processador. Essa é a camada chamada kernel, é o núcleo, é o coração do sistema operacional, ok? Bem, então esse núcleo, a camada kernel, é o que vai interagir com a parte física, Então vamos lembrar das características que em uma certa hora a gente falou sobre o fato do Windows 7 ser padrão 32, 64 bits. Ou seja, uma evolução que ele teve para poder interagir de forma melhor com processadores mais modernos, reconhecer uma quantidade maior de memória. Sim, porque com 32 bits, eu enxergo apenas 4 GB de RAM. Apenas 4 GB de RAM. E tu concorda que 4 GB para os dias de hoje, é pouco. É pouco. 8, 16. E aí,
você vai ter que ter um sistema padrão 64 bits. Então, 64 bits, você vai enxergar até 192 gigabytes de RAM. Ok? Então, a ideia da facilidade em trabalhar com dispositivos mais atuais, como uma tela sensível ao toque, a ideia do reconhecimento automático dos dispositivos. Olha o plug and play aí aparecendo, gente. Tá? Então, tudo isso afeta diretamente a camada kernel. Agora, a camada shell é aquela camada voltada a conversar com o usuário. Ou seja, a interface gráfica, o ambiente, a ideia do aero. E isso é uma mudança pensando em facilitar a vida do usuário. Então, tudo aquilo que vem atender o uso, né, a facilitar o uso pelo usuário, você vai pensar na camada shell. Então, posso pensar aqui na interface gráfica. Posso pensar aqui na figura do aero. Legal? Bem, descrevemos algumas características, mas não custa a gente relembrar o como é a tela do Windows 7. O que a gente encontra nessa tela? Né? Essa tela é chamada de área de trabalho ou a área de desktop. Eu vou encontrar os ícones, eu vou encontrar minha barrinha de tarefas. Nessa barra de tarefas, no canto aqui direito, canto inferior direito, a área de notificação. Eu sei que o Windows ele é multitarefa. Eu abro um programa, eu abro um outro programa, eu estou executando vários programas ao mesmo tempo. Esses programas vão aparecer representados por botões junto à barra de tarefas. Veja, se eu tenho 2, 3, 4 arquivos do Word aberto, aparece um botão, né? Onde se eu posicionar o cursor sobre ele, ele vai me aparecer ali a opção de eu escolher para qual das janelas, para qual dos arquivos eu quero ir. Ok? Então, a ideia do agrupamento de programas comuns, né? Os mesmos programas que estão sendo executados, tá? Em janelas distintas. A ideia do botão iniciar, que vai dar margem ao nosso menu iniciar, onde vai listar os programas que estão, né, instalados, programas que estão disponíveis. A ideia de configuração através do painel de controle, coisas que a gente vai descrever. E uma outra ferramentinha interessante, bem cara de Windows 7, é a figura dos gadgets. Eles são, na verdade, mini programas que oferecem informações rápidas e de acesso fácil a ferramentas usadas com frequência. A ideia do calendário, a ideia do relógio, a temperatura, clima, né? Então, ele vai feeds, notícias, você se cadastrou em um determinado site e você recebe na própria área de trabalho a manchete, o link, né, para você clicar e abrir a página com a informação completa, os chamados feeds. Então, esses gadgets são, na verdade, programas, alguns já vêm junto com o próprio sistema operacional e outros você pode baixar e acrescentar, agregar à tua área de trabalho. Legal? Bem cara de Windows 7. Agora, por falar em cara de Windows 7, não que não apareça nas outras versões, mas ele foi bem instaurado, vamos dizer assim, né? A partir do 7, são esses recursos visuais. E que em prova, volta e meia acaba aparecendo. Vamos lá, vamos começar. O Windows Flip, Snap, Shake e o AeroPick. O tal do Flip, ou Flip 3D, ele me dá essa ideia de alternar entre as diversas janelas, dando esse efeito tridimensional. Em outras versões, eu dava o Alt Tab, aparecia uma caixinha de diálogo, mostrando os programas que eu tenho, e a cada tab
vai passando de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro. Esse é o tal do Alt Tab, o alternar entre os aplicativos abertos. O que o Windows 7 fez? Apenas deu uma enfeitada nisso. Ele pegou um recurso que já existia e deu um efeito mais tridimensional de rolagem. E aí, a tecla de atalho para o Flip 3D é a figura do WinKey. Para quem não sabe, o WinKey é aquela tecla que tem a logo, a bandeirinha do Windows. Ela tem nome, chama-se WinKey. WinKey mais Tab. Então, essa é a tecla de atalho para executar o recurso, né? Recurso de alternar, dando esse efeito tridimensional. Tridimensional. Flip 3D. Outro recurso interessante é um recurso de dimensionamento das janelas. Snap. Dimensionamento das janelas. Veja, se eu pegar uma janela que eu tenho e eu clicar pela barra de títulos e arrastar para cima, ele vai maximizar. Maximizar. Se eu pegar essa janela e arrastar para a direita, ele vai pegar metade da tela, a altura toda. Se eu arrastar para a esquerda, ele vai pegar metade da tela, a altura toda. Então você imagina o seguinte, eu tenho duas janelas e eu quero colocar elas lado a lado. Rapidamente eu faço isso, arrastando uma para a direita, arrastando uma para a esquerda e eu fico. Metade da tela, a altura toda. Se eu arrastar até em cima, maximiza. Para a direita, metade da tela, para a esquerda, metade da tela. Alguns vão dizer, mas é uma frescura isso. Porque eu poderia fazer essa mesma tarefa clicando aqui pelas bordinhas e aumentando de acordo com o tamanho que eu quero. Ou maximizar pelos botões de controle. Concordo. É apenas mais uma maneira visual de você ajustar, dimensionar as janelas. Como eu falei, frescuras, mas são frescuras que caíram na graça do pessoal. O pessoal curtiu, gostou. E tanto é que se mantém, né? Continuo na versão Windows 8, continuo na versão Windows 10 e pior, tem caído em prova. Né? Pior que eu digo, poxa vida, tem tanta coisa útil para cobrar, e aí chega na hora, a banca me cobra um troço desse, um detalhe visual. Eu falo que em concurso público, nem sempre a cobrança de prova é uma cobrança relacionada ao cargo, à tarefa do dia a dia, é uma cobrança útil para o trabalho. Muitas vezes é uma questão mais para eliminar candidato, ok? É uma curiosidade, é uma besteirinha, é uma bobagem, mas que está lá na prova e nós temos que vencer. Não adianta, tá? Não adianta reclamar do sistema, temos que entender como ele funciona. Perfeito? Legal. Matamos aqui o recurso Snap. Vamos lá. E o Shake? O Shake é um recurso bem engraçado, bem bonitinho. Shake de sacudir, tá? Você pega pela barra de títulos e fica sacudindo. Isso mesmo. Shake, sacode, sacode. Se eu tenho várias janelas abertas, a que eu sacudi fica ativa e as outras minimizam. As outras minimizam. Então imagine, é muito comum a pessoa abrir uma janela, abrir outra, abrir outra, abrir outra, abrir outra, e eu quero trabalhar só com aquela. Daí você vai dizer, tá aí, por que o cara não maximiza essa? Não é mais fácil? Concordo. Mas um recurso prático também é você pegar e dar uma sacudida. Sacode ali, as outras minimizam e você fica só com aquela em primeiro plano. Legal? Recurso Shake. Mais uma frescurinha do Windows. Vamos lá. E o recurso Pick ou Aeropick. Na verdade é assim, né?
Eu peguei e ampliei a parte que me interessa da barra de tarefas. Na barra de tarefas, no canto inferior direito, a área de notificação, nós temos esse retângulo no cantinho, que é mostrar a área de trabalho. Se eu vier com o ponteiro do mouse e posicionar aqui, ele vai dar esse efeito de transparência, aero, ok? Se eu chegar a clicar, ele vai minimizar todas as janelas e eu vou passar a enxergar a área de trabalho. Então, posicionou, transparência, aero. Clicou, minimizou tudo, pique. O interessante é que esse recurso, ele já era possível através de uma sequência de teclas de atalho, ou melhor, duas teclas de atalho, duas para a mesma tarefa. Tu vê, não bastava duas teclas para a mesma tarefa, criamos aí um recurso visual. Quando eu digo para o aluno que em informática existem 10 maneiras de fazer a mesma coisa, é isso. Botão direito, o uso do tecla de atalho, então tem várias maneiras. Se você sabe 9, ainda corre o risco de cair a 10ª. Então, por isso, são curiosidades que a gente joga para você, mas não assim à toa. É porque já caiu em prova, já foi questionado em prova. Então veja, a ideia do recurso, aero, transparência, minimizar, pique. Esse mesmo recurso poderia ser feito através do WinKey mais a letra D, lembrando que o WinKey é a bandeirinha do Windows. D, você pode associar de desktop, tá? Então, o WinKey mais D, ele vai jogar você para a área de desktop, ou seja, vai minimizar todas as janelas e você vai enxergar a área de trabalho. Legal. Ou você pode ter esse mesmo efeito usando o WinKey mais a letra M, e M de minimizar. Ou seja, se eu minimizar todas as janelas, o que sobra? Ué, a área de trabalho. Então vai ter o mesmo efeito. Posso usar o recurso AeroPick, posso usar o WinKey mais D, posso usar o WinKey mais M. Legal? Trouxe aqui para vocês alguns recursos visuais. Mas lembrando que dentro das características que o nosso Windows 7 oferece, a gente falou sobre o fato de ele ser multitarefa, o fato de ele permitir vários usuários compartilharem a mesma máquina, o fato de ele trabalhar tanto 32 como 64 bits, a ideia da interface gráfica, o ambiente visual dele e o recurso Plug and Play. E aí, descrevemos um pouquinho de cada, fechamos aqui a apresentação, a característica justamente desses detalhes, esses visuais do nosso Windows 7. Ok? Espero que tenham gostado, espero que tenham acompanhado. Um abraço e voltaremos na próxima aula falando um pouquinho das ferramentas do Windows. Um abraço, até mais!